Muito bem, então, a partir de agora estamos oficialmente ao vivo, né, para todo o Brasil e especialmente para vocês aí da Física 3. Então, gente, Lei de Gauss é a sequência do nosso curso de Física 3. No caso especificamente da eletrostática, a lei mais geral que a gente pode construir em relação a campo elétrico é essa chamada Lei de Gauss, que a gente vai começar a tratar hoje. Hoje é a parte 1, a introdução, é a ideia geradora desse tema, certo? E numa segunda parte, aí sim eu vou mostrar efetivamente a lei de Gauss e as utilidades dela. Essencialmente, a gente vai ver que ela serve para trabalhar com cálculo, com a determinação de campos elétricos em situações em que há uma geometria da distribuição de carga que favoreça o cálculo desse campo de uma maneira muito mais direta do que aquela primeira que a gente viu, que é a ideia de particionar a carga do corpo, usar integração, calcular uma integral vetorial que pode ser muitíssimo difícil. Evidentemente que a gente não vai ter como fugir da integral, né? Por aquele princípio que a gente comentou. Porém, como a gente vai trabalhar com integrais de superfície, esse sistema, se for bem simétrico, poderá facilitar enormemente o nosso cálculo. Então, num primeiro aspecto, a lei de Gauss se presta a isso. Criar ferramenta mais poderosa para se calcular campo elétrico em distribuições de carga de geometria mais geral do que aquela que a gente fez. Essencialmente, geometria esférica e geometria cilíndrica. Então, para esses casos, a lei de Gauss é extremamente útil. Num segundo momento, a lei de Gauss vai mostrar para a gente algumas propriedades do campo que a gente até conhece e consequências delas. E a gente vai poder mostrar isso de uma forma mais sistemática. E, por fim, um terceiro aspecto importantíssimo da lei de Gauss. Ela é a versão mais sofisticada que sumariza de maneira mais completa a ideia da lei de Coulomb. O fato de que os fenômenos eletrostáticos dependem basicamente do inverso do quadrado da distância. Então, a lei de Gauss, de uma maneira extremamente elegante e muito poderosa do ponto de vista matemático, vai sintetizar isso. Ok? Feita essa breve introdução, vamos então começar com o conceito fundamental que está por trás da chamada lei de Gauss. É a ideia de fluxo. Essa ideia de fluxo ela começou a ser empregada no século XIX, XVIII e XIX, quando os físicos estudavam hidrodinâmica, dinâmica dos fluidos e propagação do calor. Então, essa ideia de fluxo, de algo que flui, que atravessa uma determinada superfície, foi desenvolvido lá e, posteriormente, incorporado pelo Faraday, pelo Maxwell, dentro do estudo do eletromagnetismo. Então, nós vamos definir, do ponto de vista físico-matemático, o que é o fluxo de um campo vetorial. Inicialmente, eu vou fazer isso de uma maneira bem genérica, pensando numa grandeza vetorial qualquer, aplicando para a física, é claro. E num segundo momento, a gente vai aplicar essa ideia de fluxo para o nosso campo vetorial de interesse aqui. Qual é ele? O campo elétrico. Então, no primeiro momento, eu vou apresentar a ideia geral do que é o fluxo de um campo vetorial, genericamente, e num segundo momento, a gente vai aplicar isso para o caso do campo elétrico. Pois bem? Então, temos aqui uma imagem 1, para tornar a coisa bem concreta. O que essa imagem 1 representa? Isso aqui é uma tubulação. Imagine uma tubulação e CDRM é a saída dessa tubulação. O que flui por essa tubulação? Inicialmente, vamos pensar que flui água. Então, isso aqui é uma tubulação e CDMR é exatamente a boca, o bocal por onde sai uma certa quantidade de água. Um fluxo de água, um jato de água. Muito bem? Qual é a questão introdutória? Se a gente conhecer a velocidade de saída da água através dessa superfície, CDRM, como obter o fluxo de água que passa por aqui? Essa é a nossa questão fundamental que vai gerar o conceito de fluxo de um campo. Então, olha aí. Conhecendo-se a velocidade da água em todos os pontos da superfície plana CDRM, como se pode obter o fluxo, que nós vamos representar por essa letra grega, é o φ maiúsculo, fluxo de água, queremos isso em metros cúbicos por segundo, por exemplo, que atravessa essa superfície. Então, se a gente conhecer a velocidade com que a água escoa,
passa através dessa superfície, como é que a gente pode obter exatamente o volume de água por segundo que sai dessa tubulação. Essa é a situação física que vai dar para a gente o conceito de fluxo de campo, que é o que eu quero estabelecer. Tudo bem? Então vamos lá. Como obter o cálculo desse fluxo? Ora, vamos partir daquilo que é mais simples. A gente quer obter o fluxo em metros cúbicos por segundo. Ou seja, quantos metros cúbicos de água a cada segundo atravessam CDRM, que é a saída da água. Ora, o jeito mais simples de pensar nisso é em termos dimensionais, dimensão, unidades. Observa com atenção. Segundo, unidade primitiva, unidade básica, não tem o que a gente fazer. Mas metro cúbico, a gente pode pensar que é metro vezes metro quadrado. E isso vai dar, então, um equivalente para a unidade metro cúbico por segundo. Repara que metro cúbico por segundo equivale a metro por segundo vezes metro quadrado. Metro quadrado vezes metro, claro, metro cúbico por segundo. Por que eu estou fazendo esse raciocínio em termos de unidades? Para que a gente possa pegar a essência física do modo de se calcular o fluxo. Essencialmente, o resultado do fluxo, que nesse caso aqui, né, de fluidos, seria metro cúbico por segundo, pode ser pensado fisicamente como o produto dessas duas dimensões, grandezas. A primeira, metro por segundo, é velocidade. É exatamente a velocidade da saída da água. A segunda, metro quadrado, é área. Que área seria essa? Sem dúvida, a área por onde a água escoa. A área desta superfície plana CDMR. Então, multiplicando-se velocidade por área, num primeiro momento, dará para a gente o valor do fluxo de água que sai através dessa superfície. Portanto, fluxo, nesse contexto inicial que a gente está trabalhando, pode ser pensado como velocidade vezes área. Muito bem, a área é geometria. Então, se isso aqui for um retângulo, sei calcular, obviamente, a área desse retângulo. Se fosse uma saída em forma circular, também saberia, ou outra qualquer. Bastaria usar um método matemático adequado para calcular essa área. Fisicamente, porém, a gente tem que analisar com detalhe essa velocidade. Repare que essa superfície aqui, ela é inclinada em relação à canaleta, à tubulação. Então, a gente precisa olhar com mais detalhezinho essa velocidade aqui. Vamos fazer isso numa segunda imagem. Vamos ver a nossa imagem 2. Essa imagem 2 é uma vista lateral exatamente desse corte CD. Então, você está olhando de perfil aqui, a superfície plana, né? Esse retângulo visto de perfil, exatamente CD. Vamos traçar uma direção normal, perpendicular a CD, para que a gente possa analisar como essa velocidade aqui vai influenciar no cálculo do fluxo. Então, trouxe para cá o vetor V, está ele aí. Pois bem, essa velocidade V, repare que ela tem uma direção que faz ângulo tanto com a superfície CD quanto com a direção normal. Por isso, a gente pode pensar fisicamente que essa velocidade V tem duas componentes. Vamos ver quais são. Repare aí. São duas componentes. Uma que eu vou chamar de V perpendicular à superfície. Repara que esse sinalzinho aqui é de perpendicular. Então, ela está a 90 graus com a superfície, ou seja, ela está sobre a reta normal. E uma segunda componente, que é essa aqui, V paralela. Repara que aqui é o sinalzinho de paralelo, geometricamente. Essa segunda componente é paralela à superfície CDRM. Ou seja, ela está sobre a superfície. Então, essas duas componentes de velocidade vão nos ajudar a calcular com mais objetividade esse produto. Porque, veja, se eu substituir a velocidade V pelas duas componentes que ela tem, nesse caso, o que a gente conclui imaginando a ideia de fluxo? Fluxo, essencialmente, é passagem de algo através de uma superfície, pelo menos do ponto de vista mecânico. Observe que a componente V paralela, como o próprio nome diz, sendo paralela à superfície, não leva a atravessar a superfície. Ou seja, essa componente da velocidade da água, sendo paralela à superfície, não empurra a água através de CD.
Quem efetivamente vai empurrar a água através de CD é exatamente V perpendicular. Repara que é ela que faz com que a água atravesse perpendicularmente a saída, através desse trecho CD que eu representei. Portanto, o cálculo do fluxo numa situação como essa não depende diretamente do valor integral de V, mas sim da componente de V perpendicular à superfície. É essa componente que efetivamente faz com que o fluido atravesse CD. Então, podemos escrever que o fluxo φ, de maneira geral, será a componente da velocidade dessa água perpendicular à superfície vezes a área da superfície que ela atravessa. Ora, a área, como eu falei, você calcula por geometria. E esse V perpendicular aqui, como é que a gente calcularia? Olhando aqui o diagrama, a gente pode usar a geometria. Repare que eu tenho ângulos auxiliares aqui na minha imagem 1, ó, tá vendo? Ângulos beta e ângulo alfa. Eu posso trazê-los para esse triangulinho de cima. Então, teria beta esse ângulo. Como esse triângulo aqui também é retângulo, assim como esse, se aqui vale beta, aqui é 90, esse é alfa, assim como o primeiro triângulo lá da situação original. Conhecendo esses dois ângulos e o valor do V, velocidade de saída de água, a velocidade com que ela chega na superfície CD, a gente pode calcular V perpendicular. Repara que isso aqui é a hipotenusa no triângulo de cima e esse aqui é o cateto. Ora, ele é oposto a beta e é adjacente a alfa. Podemos usar qualquer dos dois. Porém, para generalizar ao máximo as ideias, a gente vai usar o ângulozinho alfa. O que ele tem de especial? É o ângulo que a velocidade de chegada da água em CD forma com que direção de referência? Direção normal. A direção normal é uma direção que a gente usa em diversos contextos da física. Por isso, a gente vai dar preferência ao ângulo alfa. Nesse caso, o VT sendo cateto adjacente, vai usar para o seu cálculo cosseno. Então, a gente pode escrever que o cálculo do fluxo de água, nesse caso, seria V perpendicular, que é V hipotenusa cosseno de alfa, vezes a área A da superfície por onde a água atravessa. Com isso, então, podemos, trocando a ordem dos termos, já que é um produto, escrever de maneira genérica a maneira de se calcular o fluxo de saída de água através de uma determinada superfície. É o produto da velocidade com que a água chega nessa superfície, vezes a área por onde ela efetivamente atravessa, cosseno do ângulozinho alfa. Lembrando sempre, esse ângulo alfa é o ângulo de referência com a direção normal, a famosa reta normal perpendicular à superfície. Perfeito? Então vamos aplicar isso concretamente para uma situação real. Suponhamos que a gente conheça os dados seguintes. A gente conheça a geometria da saída da água, CD, que é esse comprimento, vale 2 metros, CM, que é esse comprimento, vale 1,5 metro, a chegada, a velocidade com que a água chega nessa superfície é 1,6 metros por segundo, e repara de novo, preste atenção, guarde, memorize, porque essa ideia vai longe, vai lá no final do curso também. O ângulo de referência para o cálculo do fluxo é sempre o ângulo medido com a normal. Então, aqui está a nossa superfície, retinha normal, o ângulo alfa, pelas considerações que eu já fiz, é o ângulo de referência. Suponhamos que, nesse caso, o alfa é 90 graus. Portanto, para calcular o fluxo, temos a primeira relaçãozinha geral, VA cosseno de alfa, e a gente pode agora substituir os dados numéricos conhecidos. O V é 1,6 metros por segundo, a área, aí, geometria. Por ser uma superfície retangular, um retângulozinho, é largura vezes comprimento. É o produto das duas dimensões que eu forneci, 2 metros e 1,5 metro. Isso é a área. Cosseno do ângulo alfa, feito com a normal. Nesse caso, 60 graus. Lembrando, cosseno de 60 graus é meio. E as unidades serão unidade de velocidade, metro por segundo, e unidade de área, metro quadrado. Lembrando que o cosseno não tem unidade, é adimensional. Fazendo essa continha, você vai encontrar que o fluxo de água, a saída de água através dessa superfície, tem um escoamento de 2,4 metros cúbicos a cada segundo. Correto?
Então, essa ideia inicial introdutória é a ideia do que é o fluxo de um campo vetorial constante. Por que constante? Porque repare que a velocidade da água eu supus que é a mesma em todos os pontos da superfície. Então, se você colocar um sensor em cada ponto aqui e medir para cada porção de água que passa ali qual a velocidade de passagem, o valor dessa velocidade é 1,6 metros por segundo. Então, por isso, é um campo vetorial constante. Além disso, a direção de V é fixa, sempre com 60 graus em relação à superfície. Por isso, fluxo de um campo vetorial constante. Sempre que a gente tiver essa condição, a relação 1 é que vai permitir calcular esse fluxo. Ainda que não seja uma velocidade, ainda que não seja um problema de hidrodinâmica, de dinâmica dos fluidos, como é esse aqui. Mas essa ideia de fluxo de um campo vetorial é válida em todos os grandes domínios da física, inclusive no nosso, no eletromagnetismo. A gente vai ver, e já está vendo, que nós temos dois campos vetoriais fundamentais. O primeiro é o campo elétrico. Então, a gente vai ver que é possível criar a ideia de fluxo, ao invés de V, velocidade, porque aqui é mecânica, de E, campo elétrico. E lá na frente, a mesma ideia também será muito útil. A ideia de fluxo de outro campo. Quem seria o campo aqui? Campo magnético. Oh, Luciano, mas e a ideia de passagem através de alguma coisa? No caso aí que você deu de exemplo, fica evidente. A água passa através dessa superfície. Daí a ideia de fluxo, passagem através de, no caso de uma superfície. E para esses dois campos da eletricidade, do eletromagnetismo, campo elétrico e campo magnético, o que estaria passando através do quê? Ora, através do quê também de uma superfície. Essa superfície pode ser real ou imaginária. Uma superfície real, isso aqui poderia ser, por exemplo, o que a gente chama de bobina. Poderia ser um retângulozinho de um fio. Poderia ser uma chapa metálica. Ou poderia ser uma superfície imaginária. A gente imagina que aqui tem um retângulozinho transparente, sem espessura, etc., para fazer alguma consideração. E quem estaria fluindo através dessa superfície real ou imaginária? O campo, as linhas de campo. Como a gente sabe já, o campo elétrico é representado por linhas. Então, se a gente admitir esse conceito do ponto de vista completamente abstrato, eu posso sempre representar a configuração espacial de um campo por suas linhas. Então, linhas de campo poderiam atravessar essa superfície real ou imaginária, que eu construa ou precise usar, seja do campo elétrico, que a gente já conhece, ou do campo magnético, que iremos conhecer. Então, com isso, podemos generalizar a ideia do cálculo de um fluxo de campo vetorial. Por que eu preciso generalizar? Porque essa primeira relação com que eu trabalhei, ela é extremamente particular. Particular em que aspecto? Primeiro, na velocidade da água, como eu destaquei lá, no nosso campo vetorial, velocidade dos pontos de escoamento da água, a gente supôs constante. Então, em todos os pontos da saída da água, a gente tinha a mesma velocidade para todas as partículas. Isso é um caso extremamente particular. A gente pode ter uma situação bem mais geral do que essa. Vamos imaginar, por exemplo, o caso da nossa figurinha, número 4. Isso aqui, ao invés de ser uma tubulação bem comportada, que tem um fluxo laminar, vamos supor que isso aqui é uma saída de galeria de água, né? A famosa boca de lobo, e que a gente tem uma enchente, uma inundação. E a água vai sair por aí. Como é que a água sai por aí? Será que ela sai com regime de velocidade constante? Não. O que a gente vai perceber é, se você fizer uma divisão na sua boca de lobo, como ela normalmente já tem, só que aqui eu vou fazer uma divisão no número maior de partes, e se você colocar um sensor em cada uma dessas partes dessa região, esse sensor vai indicar velocidades bastante diferentes. Vamos imaginar que a gente tem aqui N divisões. Vou colocar N igual a 7 para simplificar. Então, se eu colocar um sensor nessas 7 regiões e medir a velocidade, olha aí como é que seria a velocidade de saída de água. Provavelmente, em cada uma dessas regiões, eu teria uma velocidade diferente. E agora? Como calcular a quantidade de água, o fluxo de água que está atravessando essa boca de lobo? Nesse caso, essa relação não vai servir. Por que ela serviu antes? Porque lá, em todos os pontos da superfície por onde a água passava, o V era constante.
Aqui não, ó. Os sensores estão me indicando que a velocidade de saída da água é diferente em cada uma dessas pequenas regiões retangulares em que eu dividi a região. Ah, bom, grande problema. Mas tem solução que a gente já conhece. Você pode dividir o grande problema em partes e somar o resultado dessas partes. Aqui eu já tenho divisões, ó. Eu dividi a área total da superfície por onde a água sai em diversas areazinhas, em diversas pequenas regiões. Se eu conhecer dados dessas diversas regiões, eu vou poder calcular esse fluxo somando a contribuição de cada parte dessa. Por exemplo, suponha que eu conheça, então, dados de todas essas pequenas regiões. Que dados são esses que eu preciso conhecer? Esses três aqui. O sensor já me dá a velocidade de saída da água nessa região 1. Essa região 1, esse retângulozinho A1, eu teria que calcular, ou conhecer, na verdade, a área dele. Suponhamos que eu conheça. Vou chamar essa áreazinha da região 1 de delta A1. Lembrando, esse delta aqui é uma quantidade pequena, mas mensurável. Então, é uma área pequenininha, um retangulinho que eu sei o valor da sua área, que eu estou chamando de delta 1. Outro elemento que eu preciso é do ângulo alfa. Lembrando sempre, esse ângulo alfa é o ângulo entre a direção do campo vetorial, nesse caso aqui da velocidade, e da reta normal. Repara que essa linha pontilhada é normal, perpendicular ao retângulozinho de área delta 1. E assim eu teria que conhecer nos outros. Na região 2, teria que conhecer o valor da sua área, o ângulo alfa, que a velocidade faz com a normal aqui, a 3, em todas as regiões em que eu dividi o espaço por onde a água sai. Muito bem? Supondo que seja fisicamente possível fazer isso, como é que eu calculo o fluxo total? Tranquilo. O fluxo total pode ser calculado como a soma do fluxo através desse retângulozinho 1, mais fluxo através do retângulozinho 2, mais fluxo através do retângulozinho 3, e assim sucessivamente. Porém, como aqui eu dividi em N pequenas regiões, o valor do fluxo não será ainda exato, vai ser um valor aproximado. Mas já é um começo. E esse valor aproximado ficaria sendo como? Fluxo 1. Como é que eu calculo o fluxo 1? Usando a relação VA cosseno de alfa. Então, seria V1, velocidade de saída de água através desse retângulozinho 1, área do retângulozinho 1, cosseno do ângulo alfa 1, que o vetor V1 faz com a normal nesse ponto. E assim os demais. Faria V2, delta 2 cosseno de alfa 2, mais V3, delta 3 cosseno de alfa 3, até N, onde N é o número de regiões em que você dividiu a área de saída de água. Portanto, posso generalizar esse somatório. O fluxo φ poderia, então, ser aproximado pelo somatório de VI, delta I, cosseno de alfa I, e variando de 1 até N, onde N é o número de divisões que eu fiz na saída da água. Ah, Luciano, mas esse é um valor aproximado. E se eu quiser o valor exato? A melhor maneira de conseguir o valor exato é usando o maior N que você puder. Se você dividir a saída da água no maior número de divisões que você conseguir, tanto maior o número de divisões, maior a precisão desse somatório em relação ao valor do fluxo total. Ah, tá. Então essa ideia a gente já usou antes. Sim, é a velha e boa ideia. Para que a gente possa ter como somatório, fornecendo o valor total de uma determinada grandeza, obtida por esse método de partição, o resultado será exato se eu fizer esse procedimento. Qual é o procedimento? Passar esse somatório ao limite, quando o n tende para infinito. Ou seja, quando o número de subdivisões da região se tornar o maior possível. Esse limite aqui é o velho e bom limite de uma soma de Riemann, que a gente já utilizou várias vezes antes. Ah, então, no fundo, esse limite desse somatório, limite da soma de Riemann, é uma integral. Exatamente. Então, a gente vai obter o valor exato se eu calcular a integral de VdA cosseno alfa ao longo de uma determinada superfície S. Concretamente, quem seriam, nesse contexto da integral, o VdA cosseno alfa? Olha a nossa imagenzinha número 5. Ora, o dA é o elemento diferencial de área. Está vendo aqui, ó? Minha superfície S,
por onde escoa, suponhamos, água, por enquanto, com velocidade v, mas essa velocidade v muda de ponto a ponto. É o caso mais geral possível. Então, eu tive que dividir a minha região em elementos diferenciais. Cada divisãozinha dessa, ó, é um elemento de área, é um dA. Então, V, genericamente, é a velocidade, ou vetor velocidade, da água nesse ponto do elemento de área dA. E o ângulo alfa é o ângulo que o vetor V faz sempre com quem? Lembra? Direção da reta normal à superfície naquele ponto em que você mediu o vetor V. Então, esse é o modo mais geral da gente calcular o fluxo para o caso de um campo vetorial que não é constante e de uma superfície que não é plana. Repara que essa superfície aqui agora tem um formato qualquer. Por isso da ideia que eu coloquei como título, a generalização dessa ideia original de fluxo. Mas aí, olhando essa expressão com mais detalhe, os matemáticos perceberam uma coisa. Repara que isso aqui é o produto de V, que é uma grandeza vetorial, estamos trabalhando com campo vetorial, campo de velocidades aqui no caso. Cosseno alfa, ângulo do vetor medido com a normal, e dA. Ora, isso aqui lembra muito um produto entre vetores. Que produto? Lá do curso de Gaal bem feito, né? Se você lembrar do chamado produto escalar, ele é exatamente um produtinho que tem essa forma matemática aqui. Pelo menos ela lembra a forma do produto escalar. No caso, tendo dois vetores, como é que você calcula o produto escalar deles? Módulo do primeiro, módulo do segundo, cosseno do ângulo formado pela direção desses dois vetores. Isso é o produto escalar. Mas veja, aqui nós não temos dois vetores. Por enquanto, eu só tenho um. O único vetor da situação física, o único campo vetorial é o V. Ora, seria muito interessante, do ponto de vista de tornar essa expressão compacta e mais genérica, se eu tivesse um segundo vetor, para aproveitar esse produtinho aqui como produto escalar. Ora, o segundo vetor teria que ser algo em termos de dA. Ora, mas não tem vetor dA. A área é um elemento escalar. Aí podemos construir um vetor dA. De que maneira? Fazendo essa ideia. Olha só que interessante. A gente pode construir um vetorzinho que é perpendicular à superfície, que esteja sempre sobre a reta normal. Para cada superfície, em cada ponto, haverá um vetorzinho desse, que nós vamos chamar de vetor elemento de área. Ora, quais são as três características dele? Módulo, direção e sentido. O módulo do vetor dA é exatamente o tamanho desse dAzinho aqui. Só para formular a ideia, se esse dAzinho aqui, que é uma área, for 1 centímetro quadrado, o valor de dA é 1. Se for 2, é 2, e assim por diante. Ou seja, o valor de dA é o valor da areazinha dA medida nesse retângulo sobre a superfície. Qual a direção dele? Qual o seu sentido? A direção sempre sobre a reta normal. Então, dA é perpendicular à superfície em cada ponto. E o sentido? Para fora da superfície. Né? Você está vendo que ela é côncava aqui, ó. Então, para fora dela será sempre o sentido de dA. Com isso, tendo o vetor dA, com as características que eu acabei de citar, essa expressãozinha aqui pode ser convertida num produto escalar. E a gente ficaria, então, com essa bela expressão número 3, olha só, compacta e elegante. O fluxo φ de um campo vetorial qualquer, repara que agora é genérico, ele não precisa ser constante, ele pode ser variável ao longo da superfície, ou seja, se eu pensar em velocidade, V aqui pode ter um valor, aqui outro, e assim por diante. Portanto, eu teria que conhecer a função V, já não seria um número, seria uma função, escalar dA, onde dA, para cada superfície, é um vetorzinho perpendicular a ela, na direção da normal, e cujo valor é exatamente o valor de dA, do elemento de área daquela superfície. Então, essa relação número 3 é a generalização da ideia de fluxo. Ela vale para qualquer campo vetorial. Seja ver um campo de velocidades, como eu tenho usado de exemplo concreto até agora, ou qualquer outro campo físico. Campo elétrico também? Perfeitamente.
Se eu colocar aqui E, campo elétrico, no lugar de V, eu estarei calculando o fluxo do campo elétrico através de uma superfície, ou do campo magnético, ou de qualquer outro campo vetorial que a gente precise utilizar em alguma aplicação física. Então, essa relação número 3 generaliza a ideia de fluxo. E a aplicação elétrica? É o ponto onde nós temos que chegar, não é? Então, vamos usar essa ideia para trabalhar com um problema concretamente envolvendo o nosso campo da vez, que é o campo elétrico. Então, observe a imagem 6. O que nós temos na imagem 6? Temos linhas de campo, está aí o vetor E indicado. Então, repare que esses vetores representam medições do campo elétrico numa região do espaço, e eu coloquei um sistema de coordenadas tridimensional para a gente trabalhar. Então, repare que aqui é o eixo X, eixo Y, e para cima o eixo Z. E aqui eu tenho uma região S, aqui no chão, né? Essa representação aí. Essa região S é uma região retangular, que tem largura L e tem esse comprimento aqui que eu chamei de H. Então, um retângulozinho de dimensões L por H. Repare que a própria figura já sugere a ideia de fluxo. Repara que eu tenho uma região, que é esse retângulo, e as linhas do campo indicadas pelos 4 vetores que estão aí atravessam de baixo para cima essa área, essa região. Por isso é natural pensar também, como a gente fez antes, usando a água, só que agora aqui num outro contexto, na ideia de fluxo. Pois bem, o que nós queremos fazer nessa situação concreta? Durante uma tempestade, sensores colocados na região S da imagem 6 registraram o perfil do campo elétrico gerado por quem? Por uma nuvem carregada e situada acima de S. Então, imagine, nessa região temos lá uma nuvem de tempestade, que está acima do plano XY, e essa nuvem de tempestade, como a gente vai ver mais adiante, ela cria, dependendo da quantidade de distribuição de carga que ela tem acumulado, campo elétrico intensíssimo entre a base da nuvem e a superfície da Terra, que é o que, no final das contas, ocasiona uma descarga, o raio. E suponha que físicos queiram medir características do campo criado por essa nuvem. E eles colocaram sensores dentro dessa região retangular, e esses sensores vão me dizer quanto é a intensidade, qual a direção e o sentido do campo em cada um desses pontos. Né? Nesse contexto, o que a gente pode querer saber? Os registros feitos por esses sensores indicam que o campo E, em cada ponto dessa região retangular S, é dado genericamente por essa expressão, AYK. Sendo A, quem é A? Uma constante. Y é a coordenada Y de cada um dos pontos onde a gente está medindo o campo elétrico. Então, aqui, ó, se tiver um sensor, o campo E nesse ponto foi verificado que ele depende da coordenada Y, que localiza esse ponto. Do segundo, do terceiro, do quarto, do enésimo, né? Quantos sensores a gente tiver colocado aí. E, além do mais, a direção e o sentido desse campo elétrico é vertical para cima, considerando que o eixo Z esteja apontando aí para cima, certo? Ou seja, essa direção indicada pelo unitário K. O nosso K aqui é o primo do IJ. Então, temos direção e sentido I, direção e sentido J, o K é o terceirozinho, né? É o unitário do eixo Z. Perfeito? Então, essa expressão matemática traduz o esquema de vetores que está na nossa imagem número 6. Observe o seguinte, ó, como o Y cresce para a direita, segundo essa lei aqui, o valor do campo deve crescer, que é o que os vetores estão representando, uma intensidade de campo crescente. Perfeito? A questão, então, é essa. Nessas condições, obtenha qual é o fluxo elétrico do campo, E representado, através de S. Então, adote os parâmetros que eu coloquei. Então, o A, que é essa constantezinha aqui, vale 0,75 Newton por Coulomb metro, e largura e comprimento da nossa região retangular, onde estão os sensores, 8 metros e 2 metros. Beleza? Então, vamos lá. Como aplicar a ideia genérica para calcular o fluxo envolvendo o campo vetorial, campo elétrico? Vamos usar a relação geral de definição. Lá a gente tinha definido que para um campo vetorial qualquer,
o fluxo dele através de uma dada superfície é essa integralzinha, V escalar dA. No nosso caso, a partir de agora, quem será o vetor V? Será o campo elétrico existente numa dada região S do espaço. Então, trocando as letrinhas e o significado físico para o contexto em que a gente quer trabalhar agora, fluxo elétrico, fluxo do campo E, será dado pela integral de superfície de E escalar dA. Então, note que essa relação número 4 é a relação que define o chamado fluxo elétrico no caso mais geral possível. O nosso trabalho daqui por diante vai ser calcular essa integralzinha de superfície para cada situação física específica. Vamos começar com essa que é muito simples. Ah, simples? Não parece. Ela é simples. Por que ela é simples? Porque olha a geometria. A nossa região, por enquanto, é uma região plana. Esse é o caso mais simplesinho para se calcular uma integral desse tipo. Afinal de contas, como integral de superfície, que envolve elemento de área, vamos lembrar que ela é uma integral que envolve, então, duas coordenadas sempre. Uma integral que envolve duas coordenadas é uma integral dupla. Por isso, essa integral genérica terá que ser adaptada para cada contexto físico que a gente estiver analisando. Por isso eu disse que essa é a mais simples, porque envolve o nosso retângulozinho. Ora, o que a gente precisa, então, para calcular a integral efetivamente que vai nos dar o fluxo elétrico, o fluxo desse campo através da região S? Precisamos do campo. Temos o campo? Não temos trabalho aqui. A segunda parte, eu preciso conhecer o vetor elemento diferencial de área, o dA. Então, é atrás dele que nós vamos agora. Como é que a gente vai obter esse elemento diferencial de área, o vetorzinho dA? Primeiro, eu tenho que lembrar que o valor dele, o módulo dele, é o módulo do elemento superficial de área daquela região que eu estiver estudando. Como a região S é uma região em coordenadas cartesianas retangular, então vou pegar um pequeno retângulozinho dessa região. Eu sei calcular a área desse retângulozinho? Perfeitamente. Vamos dar uma olhadinha nele aqui em detalhe. Vou trazê-lo para cá. Ó. Então, se eu tiver esse retângulozinho, que está aqui visto em perspectiva, né? Como é que eu calculo dA? Eu preciso do valor desse dA. Ele é o módulo desse vetor que eu tenho que usar no integrando para calcular a integral de superfície que vai me dar o fluxo. Ora, é um retângulozinho, então preciso saber seus lados. Quem serão os lados desse retângulozinho? Dx e dy. Né? Então, repara que o comprimento lateral aqui é um comprimento paralelo ao eixo x, por isso, dx. Esse segundo comprimento é um comprimento paralelo ao eixo y, portanto, é dy. Ora, como é que eu calculo dA, o valor dessa areazinha em termos de dx e dy? Simplesmente fazendo o produto dos dois. Portanto, o valor de dA, o valor do elemento diferencial de área, para essa geometria da região S que eu estou trabalhando, é o produtinho dx dy. Então, a gente já sabe metade do que tem que saber. Ó. Lembra que isso aqui agora, nessa expressão 4, é um vetor. Então, tem que saber módulo, direção e sentido. O módulo é o valor de dA. Nesse caso, nesse problema, nessa geometria, dx dy. E qual será a direção e o sentido de dA? Aí a gente tem que desenhar. Desenhe o dA lá na geometria da figura. Olha lá na imagem número 6. Lembra da regrinha geral do dA? O que ele tem de especial? Perpendicular à superfície, ou seja, está sempre sobre a reta normal, já que aqui a região é plana, ela está no chão, no eixo X, no XY, normal está na direção Z. E aponta sempre para fora da superfície. Então, aqui aponta para cima, nesse contexto. Ora, qual vetor que dá a direção de dA? É exatamente o vetor unitário da direção Z. Né? O vetorzinho que aponta verticalmente para cima. Portanto, agora eu já tenho todas as informações do vetor elemento de área. Eu sei o valor dele, que é dx dy, e sei a direção, que é paralela ao eixo Z e para cima. Portanto, como é que eu expresso o vetor dA? O seu módulo, dx dy, sua direção e sentido, que são a direção e sentido do unitário K do eixo Z, porque o dA aqui aponta para cima, exatamente na direção e sentido do eixo Z. Então, temos os dois elementos fundamentais para essa situação, para a gente finalmente calcular o fluxo. Então, agora é jogarmos o E, que a gente já conhece, e o vetor elemento de área, que a gente já conhece, na expressão 4.
que nós vamos ter? Veja lá. Fluxo do campo elétrico será, então, integral de E escalar dA. O nosso E já tinha sido dado, lembra? Lá na introdução, no enunciado? AY vezes unitário K. Escalar, isso aqui é um produto escalar, vetor dA. Acabamos de construir o vetor dA, que é, nesse caso, dx dy K. Então, essa integralzinha número 5, ao resolvermos, nos dará como valor o fluxo do campo elétrico através dessa região. Então, o trabalho agora resolver a nossa integralzinha número 5. Ora, o que a gente precisa para resolver uma integral desse tipo? Em primeiro lugar, fazer o produto escalar que está aqui. Observe que A e Y são grandezas escalares, não são vetores. Dx e dy também não. Os únicos vetores presentes agora no meu integrando para fazer produto escalar de vetores é K e K. Então, eu posso reescrever a expressão 5 dessa maneira. Então, os escalares AY, dx, dy, trouxe para a esquerda. E deixei em evidência aqui, para destacar, K escalar K. É o produto vetorial que, de fato, aqui existe. Ora, K escalar K, quanto vale? Lá do curso de Gaal bem feito. Quanto que dá o produto escalar de um vetor por si mesmo? É só pensar. Módulo do primeiro, módulo do segundo, cosseno do ângulo entre eles. Ora, quando você multiplica um vetor por si mesmo, escalarmente, vai dar módulo dele é o quadrado, ele vezes ele, cosseno do ângulo formado. Ora, como é um vetor com idêntico a ele, o ângulo é zero, cosseno de zero é 1. Em outras palavras, toda vez que você multiplicar um vetorzinho por si mesmo, dá o módulo dele ao quadrado. Só que K é unitário, assim como I e J. Portanto, K escalar K dá 1. Ah, interessante. Então, a minha integral agora ficou simples. Ficou simples. Ó. Ficou integral de AY dx dy. Mas, lembre-se, são duas coordenadas aqui. Né? Então, a nossa integral de superfície, como eu anunciei antes, é, no fundo, uma integral dupla. Então, eu vou ter que calcular a integral na superfície S, olhando as variações das coordenadas x e y. Então, tem que encontrar os limites de integração. E aí, resolver a integral dupla. Onde eu vou encontrar os limites de integração? Lá na geometria da figura. É só olhar, ó, sua coordenada x e y, nesse caso, nessa geometria, ou seja, a integral é feita percorrendo-se toda a região S, como é que x e y variam? Então, o nosso x, ó, a região S começa aqui e vem até aqui, ao longo de x. Então, varia de 0 até essa extremidade. Mas olha do outro lado lá, ó, esse comprimento aqui foi dado, é h. Portanto, qual será a variação dos limites de integração de x? De 0, onde começa a placa, a região S, até o finalzinho, medindo aqui um comprimento, uma extensão h. Portanto, para percorrer a região S ao longo da coordenada x, o x tem que variar de 0 até h. Certo? E qual que é o limite de integração de y? É fazer a outra variação. Para percorrer a região S ao longo de y, o y tem que começar aqui, 0 na origem, e o valor de y tem que chegar até aqui, a outra extremidade. Como foi dado, ó, a dimensão desse comprimento aqui é exatamente L. Então, para varrer por integração toda a região S, o y tem que variar de 0 até L. Então, tendo os dois limitezinhos, olha aí a integral que você tem que, de fato, resolver. Né? O integrando é AY dx dy, e os limites de integração, x de 0 a h e y de 0 a L, como a gente analisou. Como é que a gente resolve essa integral dupla? Bom, essa é muito boazinha, né? Porque o integrando é todo em forma de produto, certo? Então, podemos separar em duas integrais. E aí a vida fica bem mais fácil. Lembra que A é uma constante lá do cálculo do campo elétrico, certo? É um parâmetro constante. Então, pode sair do produto de integração. E aí separamos a integral em y, então y dy, variando de 0 a L, e a integral de dx, simplesmente, de 0 a h. Portanto, esse produtinho aí é muito tranquilo. E o valor de φe, fluxo do campo elétrico, será A, integral de y dy será y2 sobre 2, variando de 0 a L, integral de dx, x, integral da diferencial de coisa é coisa, variando de 0 a h. Substituindo os limites de integração, teremos a 0 vai cancelar, teremos
L2 sobre 2 vezes x idem, a mesma coisa, apenas o limite superior, h. Substituindo os dados numéricos, olhando lá no enunciado, ó, esse A foi dado como 0,75, o L, que era essa largura, 8 metros, e H, 2. Resultado disso, nosso fluxo elétrico, fluxo desse campo através da superfície S, terá o valor numérico de 48 newton-coulombs, que é a unidade de E, vezes metro quadrado, que é a unidade de área. Né? Lembrando que fluxo é campo vezes área. Portanto, 48 newton por coulomb metro quadrado. Viu aí? Então, o cálculo do fluxo depende do conhecimento básico de duas coisas. Primeiro, integração de superfície. É uma integral dupla. Pode ser muito simples se a sua geometria ajudar, ou pode ser mais complexo se a geometria também for, certo? Então, por enquanto, estamos aí trabalhando com uma geometria simples, que é a geometria cartesiana, então as coisas se simplificam. Segundo, o que esse fluxo vai traduzir de informação? É exatamente essa a essência da lei de Gauss. Aqui a gente está vendo uma maneira matemática de calcular o fluxo, certo? E ela depende de uma integral dupla, integral de superfície. Agora, fisicamente, esse fluxo me dá que informação? Qual é o significado físico desse 48 newton por coulomb? É isso que a gente vai traduzir com a lei de Gauss na sequência. Antes de irmos direto à lei de Gauss, é preciso que a gente veja uma situação um pouquinho mais geral do que essa aí. O que seria de mais geral? Bom, vamos considerar o que está na imagem número 8. Repara aqui, primeira coisa um pouco mais geral do que aquela que a gente tratou. Observe que essa configuração de linhas de campo é um pouco mais elaborada que a anterior. Lembra lá? Lá todos os vetores campo estavam distribuídos ao longo do eixo Z e apenas mudavam o módulo, a intensidade deles. Aqui a gente tem uma direção que eu posso pensar na direção do eixo Z, mas observe que além do módulo desse campo ser diferente nos vários pontos da região, a gente tem também diferença de sentido. Observa que nessa parte aqui da região o campo aponta para baixo, ao invés de apontar para cima. Perfeito? Segundo ponto que eu vou colocar para a gente aprender uma coisa a mais que é fundamental para compreender a lei de Gauss. É que agora nós vamos calcular o fluxo elétrico não mais através de uma superfície planinha, que é o caso mais elementar. Lembra lá aquela região S, no plano XY? Eu preciso, para entender a alma física da lei de Gauss, saber calcular o fluxo também através de uma superfície fechada. Como assim? O plano é uma superfície aberta. Mas vamos imaginar que eu queira calcular, olha que beleza, o fluxo do campo elétrico através de uma superfície que seja fechada. A gente vai ver a razão da necessidade disso na próxima aula. Que região fechada a gente vai pegar para começar? Essa daqui. Essa região S, o que é? Uma região cilíndrica. Imagine aí, uma lata de leite em pó, bem fininha, certo? Que você colocou nessa região. Essa lata pode ter realidade física ou não, depende do contexto que você estiver trabalhando, certo? O importante é que a superfície através da qual eu quero medir o fluxo do campo elétrico é agora uma superfície fechada. Sendo fechada, essa latinha, repare, ela tem uma tampa em cima, tem a superfície lateral do cilindro e tem uma tampa embaixo. Então, vou considerar que ela é uma superfície fechada. Pois bem, então o seu desafio agora é esse. Para essa situação, obtenha o fluxo elétrico, assim como a gente fez antes, calculando aquela integral de fluxo, através agora dessa superfície cilíndrica, fechada, com as duas tampinhas que eu comentei. Para isso, vamos considerar que o cilindro tem raio 0,87 metros, o raio da tampinha de cima e da tampinha de baixo, e além disso, nós temos duas medidas conhecidas de campo. O campo elétrico na tampa de cima, que eu chamei de E1, mede 6 newtons por coulomb. O que significa isso? Observe que na tampa de cima, nessa região, os três vetores são idênticos. Isso quer dizer que o valor de E é o mesmo em qualquer ponto dessa tampinha superior. O valor é 6 newtons por coulomb. Mesma coisa, eu conheço na parte de baixo, na tampinha 2, o campo que atravessa essa tampinha 2. E ele tem intensidade de 2 newtons por coulomb.
Repare que também são vetores constantes. Quer dizer que em qualquer ponto da tampinha de baixo, a intensidade do campo que atravessa essa tampa é 2 newtons por coulomb. E além disso, eu tenho indicados aqui, ó, dois vetores que representam o campo numa região 3. É 3. Nada foi dito sobre eles, por enquanto, eu não tenho informação nenhuma. A não ser que, observe, esse vetor E, ele está sobre a lateral do cilindro, certo? É a única observação física que, por enquanto, eu conheço. Muito bem. Então, como calcular o fluxo? Fluxo será sempre integral de campo escalar dA, através de uma superfície S. No caso, nosso campo E. Observe que tem um detalhe muito sutil agora na expressão da integral. Reparou que eu coloquei uma bolinha aqui? Isso a gente deve fazer sempre que S for uma superfície fechada. Perfeito? Portanto, que é o caso. Cilindrinho com as duas tampas, então, obrigatoriamente, a integral é fechada, eu tenho que indicar com esse símbolo. Perfeito? Ah, Luciano, quer dizer, então, que se a superfície que eu estivesse analisando fosse só a lateral do cilindro, sem a tampa de cima e de baixo, não teria que colocar bolinha na integral? Não. Aí a superfície não seria fechada no sentido pleno físico do termo. Portanto, sendo uma superfície fechada, eu tenho que considerar os três elementos que eu destaquei. Tampa superior, superfície. Lateral, também é uma superfície. E a tampa inferior também é outra parte da minha superfície. Os três elementos compõem a superfície S total. Então, tem tampa, superfície 1, tampa de baixo, superfície 2 e a lateral 3. Isso é fundamental para a gente saber calcular essa integral. Essa integral requer que eu meça, que eu efetue o produto E escalar dA, tanto na parte 1, quanto na parte 2, quanto na parte 3. Só assim eu terei o valor da integral fechada sobre a superfície. Ah, então eu tenho que dividir essa integral em 3? Exatamente. Então, para calcularmos efetivamente essa integral sobre a superfície fechada, eu farei o cálculo primeiro da integral de E escalar dA usando essa parte da superfície, ou seja, a tampinha de cima do cilindro. Somarei com uma segunda integral, fazendo de novo E escalar dA, só que agora fazendo o cálculo sobre a superfície 2, a tampinha de baixo. E, por fim, terei que fazer o mesmo processo de E escalar dA, só que agora usando como superfície a lateral do cilindro. Ou seja, fluxo você pode calcular por partes. Então, conforme a geometria do problema, é conveniente fazer o cálculo dessa forma. Vai ter caso em que a gente vai ter uma geometria que não é preciso dividir, que é o caso esférico. Mas esse a gente vai fazer justamente na lei de Gauss na próxima aula. Então, temos três integraizinhas para calcular. Então, vamos ao cálculo de cada uma. Então, observe, a mesma geometria de antes, e agora o que eu tenho que fazer? Calcular separadamente cada uma das integrais de fluxo. Então, tem que fazer E1 escalar dA1, usando que superfície, que parte? Só a tampinha de cima. Então, eu preciso dos elementos E e dA. Lembra que foi fornecida informação sobre o campo E1? Então, esse aqui eu já conheço. O que eu não conheço? Não conheço o vetor elemento de área. Então, eu tenho que conhecer. Como é que a gente conhece? Desenhando. Então, olha lá. Como é que é o vetor dA1 nesse caso? Então, observe. O dA, vetor elemento de área, lembra que propriedades ele tem? Ele é sempre perpendicular à superfície em análise e o sentido para fora dessa superfície. Perpendicular significa em cima da direção normal. Como a tampinha está na horizontal, a normal é nessa direção. Portanto, esse é o vetor dA1. Então, nesse caso agora, eu posso desenvolver a integral. Então, veja, primeiro lugar para desenvolver a integral, eu tenho que considerar o produto escalar E1 dA1. Note que eu não tenho a expressão específica nem de um nem de outro. Então, no primeiro momento, o máximo que eu posso fazer aqui é o produto escalar desses dois vetores. Como é que é produto escalar mesmo? Geometria analítica bem feita. Valor, módulo, intensidade do primeiro vetor. Valor de E1. Ah, esse você conhece, né? Que alguém mediu e forneceu lá para você? Isso. E1 eu conheço. Valor de dA, módulo do vetor dA.
cosseno do ângulo formado por eles, lembra? Qual é o ângulo formado por E1 e DA1? Como os dois são paralelos e no mesmo sentido, o ângulo é 0 grau. Está aqui. Cosseno de 0 é 1. Portanto, o que eu tenho que calcular? E1 escalar DA1 resulta, no fundo, em E1 integral de DA1. Ah, por que você tirou o E1 da integral? Tirei porque o valor de E1, como eu destaquei no começo, é constante. Isso significa que em todos os pontos da tampinha, o campo vale 6 newtons por coulomb, como foi dado no enunciado. Sendo assim, ótimo. Então, E1 sendo constante, ele pode ser tirado do integrando. Ah, muito bem. E se o E não fosse constante? Aí a gente teria um problema bem mais complicado. Por hora, vamos ficar com esse. Então, E1 integral de DA1. Ora, integral da diferencial de coisa é coisa. Significa que a integral da diferencial DA1, o que vai dar? É a soma dos DA1. Ora, a soma de elementos de área, o que vai te dar? Área total. Olha que beleza. Então, essa integral de DA1 é exatamente a área da tampinha número 1 dessa região. Então, ficou fácil. Então, essa primeira parte da minha integral de fluxo deu EA1, que é constante nessa região, vezes a integral de DA1, que é a própria área da tampinha. Lembra que é uma tampinha circular, já que é um cilindro. Então, esse A1 aqui eu sei calcular. Então, eu já tenho como calcular isso de maneira bem direta. Vamos deixar para calcular o valor exato no final. Temos a segunda parte, lembra? Então, a nossa região fechada cilíndrica tem 3 partes. A parte 1 eu já resolvi. A parte 2 é justamente a tampinha de baixo. Então, E2 escalado é A2, vamos usar o que a gente já viu aí na primeira. Para isso, eu preciso desenhar o vetor dA, para ver como calcular esse produto escalar. Lembra lá? Como é que será, em relação à tampinha número 2, o vetor DA2? Ah, qual a regrinha mesmo? Ele é sempre perpendicular e apontando para fora. Ora, se a tampinha está na horizontal, a direção perpendicular é essa, e apontando para fora. Esse é o DA2. Muito bem. Então, agora, qual o produto escalar entre E2 e DA2? Olha a geometria. O E2 aponta para baixo e o DA2 também. Observe que os dois têm o mesmo sentido. São paralelos e no mesmo sentido. Portanto, vai ser como no caso 1. Esse produto escalar resulta em valor do primeiro vetor, valor de E2, valor do segundo, DA2, cosseno do ângulo formado por eles. Também é 0 grau. Ou seja, esse cosseno é 1 e, obviamente, a gente tem como resultado o mesmo de antes, fisicamente. Lembrando que isso foi possível porque o E2 também é constante. Ó. Os 3 vetores são idênticos. Em qualquer ponto dessa região, o campo vale 2 newtons por coulomb. Então, eu tiraria o E2 da integral, sobraria a integral de DA2, que daria área 2, assim como no primeiro caso. Ah, então já sei, E2, a área 2 é a área de um disco, sei calcular. Ótimo. Falta agora, para finalizar, somente a terceira integral. Então, de novo, a terceira parte para completarmos a nossa superfície fechada é a lateral, o lado, a borda, né, a lateral do nosso cilindro, da nossa latinha. Então, terei que fazer E3 escalar DA3. O E3 já está representado. Então, para fazer o produto escalar, eu preciso enxergar o DA3. Como é que será o DA3? O DA na lateral do cilindro. É só lembrar da regrinha. Perpendicular à superfície para fora dela. Então, olha lá. Nos 2 pontos onde eu tenho o vetor E representado, que eu chamei de E3, como é que é o DA? Olha nesse ponto. A superfície é a lateral do cilindro. Cadê a perpendicular? Está aqui, sentido para fora. Esse é o DA, nesse ponto. E no outro ponto representado, idem. Só que agora, para fora, implica que o vetorzinho é para a esquerda. Ah, perfeito. Então, como é que eu vou calcular o produto escalar? Como sempre. Valor do primeiro é 3, valor do segundo, DA3, cosseno do ângulo por eles formado. O que muda agora, nesse caso, em relação aos outros dois? Olha a figura. Qual é o ângulo entre o campo E3 e o DA, o vetor elemento de área, nesse local? 90 graus, perpendicular. Assim como nesse ponto ou em qualquer outro. Né? Eu poderia desenhar nos outros pontos aqui, mas, óbvio, pela perspectiva da figura, a gente não tem como perceber.
né? Então, desenhei nesses dois. Mas em todos os pontos dessa lateral, o ângulo entre E e DA será 90 graus. E como a gente sabe, cosseno de 90 é zero. Portanto, mesmo que eu não conheça o valor de E3, o produtinho aqui no integrando é zero, o que torna o integrando nulo, e, portanto, essa terceira integral, essa terceira parte da integral dá zero. Isso faz sentido fisicamente? Faz. Observe que esse vetor aqui, ó, o E3, não atravessa a região 3. Quem que é a região 3? Não é a lateral do cilindro? Observe que o vetor E3 ele é paralelo à lateral do cilindro. Ele não atravessa nem para dentro nem para fora. O vetor E3. Então não há fluxo. O E3 não atravessando, nem entrando, nem saindo através da parede lateral não gera fluxo elétrico. Por isso, o valor físico que o resultado matemático apresentou de zero. Ah, muito bem. Então agora conheço o fluxo através da tampa de cima, de baixo. Sei que o fluxo através da lateral é zero. Posso obter, enfim, o fluxo total. Exatamente. Então lembra lá, ó, o fluxo total, para simplificar o cálculo da integral da superfície fechada, a gente dividiu em três partes. Fizemos cada uma delas, né? Fluxo através da região 1, tampinha de cima, da lateral, da tampinha de baixo, 2, e da lateral, 3. O que a gente encontrou para cada uma? Lembra? Para a primeira é 1 a 1, para a segunda é 2 a 2, e para a terceira deu zero. Portanto, o fluxo elétrico através de S, para essa situação, será simplesmente: primeira integral deu E1 a 1, mais segunda é 2 a 2, mais terceira, zero. Ora, aqui é só explicitar como se calcula área 1 e área 2, já que os S1 no ponto 1, na região 1 e na região 2, a gente já conhece. Como é que é a área 1? A tampinha é um disco. Como é que é a área do disco? πr quadrado. Foi dado lá o raio do nosso disquinho das tampas do cilindro. E aqui a área 2, como é paralelo, o cilindro é reto, será o mesmo valor. Podemos colocar em evidência o πr2 e a gente vai ter E1 mais E2 que multiplica πr2. Essa seria a expressão genérica para calcular o fluxo numa situação como essa, para essa geometria. Substituindo os valores numéricos, isso foi dado no enunciado. Ó. Medida do campo na região 1 deu 6 newtons por coulomb. Medida do campo na 2, 2 newtons por coulomb. E o raio da tampinha do cilindro, 87 centímetros, 0,87 metros. Substituindo, fazendo as continhas, você vai encontrar 19 newton por coulomb vezes metro quadrado, né? Aqui eu coloquei de maneira condensada, mas é newton por coulomb, unidade intensidade de campo, vezes área, que é em metro quadrado. Muito bem? Então está aí o cálculo do fluxo do campo elétrico através de uma superfície qualquer. Essa é a ideia central que está na base da lei de Gauss, como a gente vai apresentar na próxima aula. Mostrei hoje qual é o aspecto, a ferramenta matemática que vai dar suporte a essa lei. Cálculo do fluxo de um campo vetorial através de uma superfície. Esse é um lado da equação de Gauss. O segundo lado é a parte física, que é exatamente o que eu vou apresentar na próxima aula. Mas generalizando, lembre e anote. Fluxo φ do campo elétrico é E escalar dA através de uma superfície. Essa superfície pode ser plana, como aquela primeira que a gente viu, pode ser curva, como essa que está representada aqui genericamente, e a gente tem que conhecer sempre a expressão do E, se ele é constante, se não é, para termos o primeiro elemento do integrando, o vetor elemento de área, que é o dA, por isso, a gente sempre tem que desenhar o dAzinho perpendicular sobre a normal e apontando para fora da superfície, e lembrar que essa integral é uma integral dupla. Então, tem que saber expressar o dA, se eu for fazer analiticamente, como eu fiz no primeiro caso, em termos das coordenadas. Pode acontecer, como no último exemplo que a gente acabou de fazer, né? Que o campo sendo constante, então você tem integral de dA é a área total da superfície. Simplifica a nossa vida. E, por fim, para não esquecer, como resumo de hoje, no caso em que a lei de Gauss vai ser aplicada, o fluxo elétrico será sempre calculado através de uma superfície fechada, como a gente acabou de fazer com o nosso cilindrinho, certo? Ah, então, se tiver várias partes que compõem a superfície, eu divido nas integrais para simplificar. Exatamente. Lembrando, gente, essa integral aqui pode ser muito complicada, dependendo da superfície S, da geometria.
Que geometrias a gente vai usar? Agradeçam aos céus. Apenas cilindrinho, que já fizemos hoje, e esfera, que a gente vai fazer na próxima aula, que é também outra aplicação concreta da lei de Gauss, certo? Então, geometrias conhecidas e que vocês já sabem aí bastante do curso de cálculo. Então, as geometrias ultracomplexas, óbvio, têm que ser tratadas num outro nível que não seja de física geral. Perfeito? Então, esse é o grande resumo. Agora é hora da atividade, né? De praticar.